E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aí de instalações elétricas. Hoje vai ser nossa última aula de luminotécnica. E aí eu já vou falar um pouco sobre o projeto 2. De matéria vai ser pouca coisa, é só basicamente o que resta. Isso também nem vai cair no projeto, então é mais para caráter informativo mesmo, porque eu tenho que dar e é bom que vocês saibam. E depois eu vou falar do projeto, vou mostrar de novo aquele exemplo que eu já mostrei umas 3 vezes. Vou passar bem rápido, porque aparentemente vocês não ficaram com dúvidas mesmo. Mas vou passar rápido nele de novo, pra gente discutir, já que vai ser método de lumens, né, o projeto. E aí vou deixar tudo certinho com vocês conforme vocês me mandem os grupos, beleza? Então, vamos acabar a luminotécnica. Bem, a gente já viu como iluminar a parte de dentro, a gente já viu como iluminar as partes de fora, mas não rua, né? A gente viu as partes de fora ali com o método ponto a ponto, que estão relacionadas ainda com a minha empresa, ou a minha casa, ou seja lá o que eu for fazer. E agora vamos falar um pouco sobre iluminação de rua mesmo, e sobre os softwares que a gente tem no mercado. Então, essas iluminações de rua, né, principalmente as que tem muito tráfego de veículo e de pedestre, você precisa fazer bem feito, porque senão aumenta a chance de acidente e tudo mais. Só que fazer isso de uma maneira super bem feita foge um pouco do nosso curso. A gente está olhando instalações prediais, né, instalações elétricas industriais. Né? Então a gente não está olhando muito para isso aqui. Mas eu vou mostrar basicamente algumas regras mais práticas, assim. Que se vocês precisarem, vocês vão saber como se faz, ou vocês forem participar de algum projeto, vocês não vão ficar tão perdidos. Bem, primeiro, as curvas Isolux. Bem, a gente já falou, né, sobre o nível de iluminamento. A gente já sabe como isso funciona, que tem que ser recebido no plano de trabalho, dividido uma área considerada, né, porque o iluminamento é o fluxo pela área. E o que é essas curvas Isolux? É bem parecido com o que a gente já viu. São curvas que dão para uma mesma luminária os pontos que possuem os mesmos iluminamentos. Então, de certa forma, está relacionado com aquilo que a gente já viu. Só que aqui ele define essas curvas aqui que para esse tipo de lâmpada, né, que estaria aqui no 00, qual é a porcentagem do nível máximo de iluminação que ela pega de acordo com a distância que você tem relacionada com a altura. Então esse H aqui é a altura da lâmpada. Então se nosso poste tiver lá com a lâmpada a 4 metros, essa linha aqui é 4 metros, essa aqui é 8, essa daqui é 12, né? 16. Então é só multiplicar por 4 porque é a altura. Então se, por exemplo, se fosse esse caso, esse ponto P aqui, né, se eu tenho o poste aqui entre a calçada e a rua, e aí eu tenho a minha lâmpada, né? Então se eu tô aqui é o 00, né? Eu posso ver que esse ponto P tá, considerando aqueles 4 metros, tá uns 3,5 metros por 5, mais ou menos, do outro lado. Quase 6. Então esse ponto aqui teria 20% do nível máximo de iluminação. Aí você fala, nossa, mas cai tanto assim? Mas geralmente a gente vai ter mais postes, né? Então a gente pode avaliar os pontos. Mas basicamente o que a gente precisa saber são essas curvas aqui. Então, quando você for fazer alguma análise para esse tipo de coisa, geralmente você vai ter acesso a essas curvas. E uma outra coisa que a gente considera é que a gente vai olhar o nível médio da iluminação da calçada e da rua. A gente não vai se preocupar exatamente com esse ponto aqui. A gente pode usar esse tipo de coisa para ter uma noção da nossa iluminação, mas calçada e rua a gente costuma usar o médio. Então se a gente tem aqui essa curva aqui, por exemplo, que mostra certinho a distância, se eu tiver, né, o poste aqui, a distância da calçada e da rua, como é que ficaria a iluminação, eu posso pegar o nível médio. Okay? Então se aqui é aqui, eu posso falar que a média é aqui. Então meu nível médio da rua seria 0,24 e a média da minha calçada seria 0,12. Então para isso, né, você tem que conhecer o coeficiente de iluminação que está nessa figura. E aí também isso daqui é uma curva que é bem recorrente, obviamente baseado
na luminária que você vai ter e tudo mais. Então, quando vocês forem fazer coisas de rua, geralmente vai ser assim. E, para calcular esses coeficientes, você tem essas fórmulas. Então, você tem a iluminação na rua, o fluxo da lâmpada, o fator de utilização do lado da rua, né? Lembra que a gente já calculou esse tipo de coisa. E aí, só o espaçamento e a largura. Então, coisas que estão relacionadas ao metro mesmo. Então, para calcular esse iluminamento, é isso. E para calçada, é isso. É aquela fórmula que a gente já estava acostumado. Então, só lembrando, a gente não vou me aprofundar aqui, vocês também não precisam se preocupar em aprofundar muito, porque não é a ideia do curso, mas se vocês precisarem saber, é basicamente aquela nossa fórmula da iluminação mesmo. E vocês têm que ter acesso a essas curvas, para poder montar esse tipo de coisa aqui e também avaliar o médio, beleza? Bem, com isso, vamos falar da última coisa. Ficou bastante texto aqui, mas é para ficar mais fácil para vocês buscarem também. Eu tentei juntar aqui, caso vocês precisem das informações, está tudo num slide. Aqui são os programas computacionais. Então a gente tem várias opções. Tem alguns que são de uso livre, que nem o Dialux e o Calculux. E alguns que você tem que pagar, igual esse AG32. Basicamente, com esses programas, como eles funcionam, né? Eles usam aquelas curvas fotométricas. Então ele vai usar aquela distribuição das lâmpadas, né? Que você tem a lâmpada, você tem a distância, você tem o ângulo. Você vai saber como funciona. E todas essas curvas foram obtidas com ensaios. Então, tipo, literalmente foram lá, fizeram um ensaio e programaram nesse software o resultado dessas lâmpadas aí. Essas curvas estão sempre naquela padronização que a gente está acostumado, né? E foram passadas então para os programas. E aí aqui uma grande vantagem que esses programas têm é que eles têm vários fabricantes. Então essa luta que vocês vão ter de achar a tabela das lâmpadas para o projeto, por exemplo, esse programa, dependendo do que for, já vai ter isso lá dentro. Então se você for colocar uma lâmpada, for colocar alguma coisa, ajustar a altura e tudo mais, ele já sabe qual é o fator de utilização que você vai usar. Ele já vai saber o índice do local. Esse tipo de coisa é direto, mesmo com fabricantes diferentes. Então, isso aqui eu acho que é algo que existe para praticamente todas as áreas, né? E as poucas que ainda não tem tão bem estabelecido, em algum momento vão ter. Então, é normal que exista programa computacional e vocês deveriam saber ou ter algum deles caso vocês fossem trabalhar com algo desse tipo. Porque hoje em dia ninguém faz nada na mão, né? Você pode conferir uma coisa ou outra, ter a ideia inicial e tudo mais, mas geralmente se confere com esses programas, porque é muito dado, a chance de ter algum erro, de você ter que ficar ali na redundância e tudo mais é grande. Mas é importante você saber como esses softwares calculam as coisas, né? Por isso o nosso curso, porque se você não entende a teoria, se você não sabe fazer na mão, você nunca vai conseguir avaliar se o resultado que você teve no software está correto. Porque o software vai calcular, independente do que você fizer. Se você não conhece muito bem a área, se você não estudou e você tenta usar o software, a chance de você fazer alguma coisa errada e aí o seu resultado sair errado é grande. E você não vai saber avaliar, porque você não tem a base teórica para isso. Nessa parte de programação e de simulação, a gente costuma falar que é garbage in, garbage out. Então, se você colocar lixo na entrada, vai sair lixo na saída. E se você não sabe que isso é lixo, você não vai saber que isso é lixo. Então, o seu resultado vai estar errado e você não vai saber. Então é para isso que é importante saber como funciona mesmo tendo os programas. Beleza? Então, dado isso, agora vocês vão fazer então o projeto sem os programas. Inclusive porque eu quero ver o passo a passo de como é que vocês resolveram. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o nosso projeto. Eu já falei algumas coisas para vocês, mas agora eu vou definir mais coisas. Eu quero a entrega dele até 30/8. Então, vou postar essa aula, vocês vão ter 15 dias, pelo menos. E depois da próxima aula síncrona que a gente vai conversar, vocês vão ter, acho que 10 dias. Então, vai dar tempo. Ainda mais porque é em grupo e vocês só vão precisar iluminar 3 galpões. E vocês podem conversar entre si. Então, qual que é a ideia, né? Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Cada grupo vai ter um galpão. Sou eu que vou dar o galpão para vocês. Eu vou mostrar eles aqui, mas sou eu que vou dar. E aí cada grupo está livre para escolher um tipo de luminária e de lâmpada.
Só que, como eu falei, vocês têm que conversar entre si para não escolher as mesmas lâmpadas, ok? Eu não quero nenhum grupo com lâmpada igual. Lâmpada e luminária igual também. Óbvio que você tem vários tipos de incandescente, vários tipos de fluorescente, tudo bem. Mas eu não quero que vocês usem lâmpadas com a mesma potência, a mesma iluminação e luminárias em luminárias diferentes, ou pior ainda, mesma luminária, a mesma lâmpada. E a ideia é que cada grupo tem que iluminar o galpão dos outros 3. Então você não vai iluminar o seu próprio galpão, mas você vai iluminar o galpão dos outros grupos. E aí eu vou colocar junto com essa aula as tabelas que vocês vão precisar. Menos a das lâmpadas, ok? A das lâmpadas eu quero que vocês vão atrás, eu vou falar mais disso. Mas se tiver problema para achar, fala comigo que daí a gente resolve. Bem, quais são os galpões? São esses 4 aqui. Só que não adianta já começar, porque eu preciso que vocês me passem os grupos, porque daí eu vou definir que grupo vai ficar com cada galpão. Mas aqui é só para vocês saberem e irem se preparando. Inclusive porque tem algumas coisas que são simples, então se alguém já quiser ir atrás dos dados, fica à vontade. Já quiser adiantar para todos os galpões, inclusive é bom que vocês comparam entre si para ver se está todo mundo de acordo. Lembrando que algumas coisas são o projetista que decide, como a gente discutiu lá na nossa aula síncrona. Então o primeiro galpão é um escritório, com atividade no computador. Tudo realizado a 0,8 do chão, pé direito de 3 metros. Aqui tem a nossa parte da refletância e as dimensões. O segundo é uma sala de cirurgia, com as coisas realizadas a 1 metro. Tem o pé direito de 4 metros, a refletância e as dimensões. O terceiro é uma sala de desenho técnico. Tem a altura da nossa atividade, o pé direito, refletância e as dimensões. E o último é uma padaria com atividades de fornado, então vai pôr o pão lá no forno mesmo. Realizados a essa altura, na média, né? Porque você vai ter o forno variando ali de tamanho, vai ter a parte da massa e tudo mais, mas pode considerar esse valor aqui. Com o pé direito, refletância e dimensões. Então esses aqui são os galpões, mas lembrando que sou eu que vou distribuir. Ok? Então vocês têm que me passar os grupos para eu poder falar qual galpão está com cada grupo e vocês iluminarem os outros. E aí, relacionado ao projeto, está a tarefa que vocês têm que me entregar. Eu coloquei aqui 26/8 para a gente manter aquele negócio de entregar certinho, né, na outra aula síncrona. Mas vocês provavelmente vão ter que me entregar isso aqui antes, né? Porque vocês vão usar essas lâmpadas lá no projeto de vocês. Então vocês têm que mandar essa tarefa em grupo. Qual que é a luminária e a lâmpada. Então vocês têm que definir certinho para mim, para eu poder avaliar potência, quantidade de lâmpada por luminária. Então tem que estar tudo certinho. E a tabela que vocês vão utilizar. Por exemplo, essa daqui do lado. Obviamente não vale usar ela e escolher ela, né? Se eu já coloquei aqui, ela já está no exemplo, não é para vocês utilizarem ela. Mas, se vocês tiverem com muita dificuldade de encontrar as tabelas que relacionam esses índices, vocês me avisam, que daí eu passo para vocês algumas tabelas que eu tenho já do material, e aí vocês usam elas no projeto. Mas tentem achar sozinho. Eu fiz uma pesquisa bem rápida e consegui achar várias dessas tabelas, então eu acho que vocês conseguem. Beleza? Bem, e aí depois então disso daqui, eu coloquei só para caso vocês queiram checar o exemplo lá do método de Loomis. Então, não vou ficar passando aqui em detalhes, mas eu coloquei isso pra gente ter ela em todas as aulas, pra se vocês forem fazer o projeto, não ter a desculpa de que não lembram onde tá, não conseguiu achar, ficou confuso, tá aqui. E tá nas outras também, e toda aula a gente tá falando disso daqui. Então, para iluminar esse lugar, né, eu tenho todos os dados que eu já dei pra vocês. Essa parte aqui vai ser a parte que vocês vão pegar. E aí, a gente segue aquelas etapas. Então, calcula a iluminância por a tabela, eu vou passar essa tabela completa para vocês. Essa parte da lâmpada, né, que vocês vão pegar. Aí vocês vão calcular o índice do local, eu dei as dimensões. E aí vocês podem mudar a altura de pendurar a luminária, isso é com vocês. Mas vocês podem considerar preso no teto também se vocês acharem que vai ficar com um índice melhor, aí é com o projetista. Mas lembre-se bem das atividades e do pé direito para ver se não vai ficar uma luminária batendo na cabeça de alguém ou atrapalhando a levantar alguma coisa. Esse tipo de coisa é importante pensar, embora a gente não tenha falado. A refletância, né? Se eu dei as partes do teto, da parede e do piso, vocês conseguem ver. Calcular aquele índice então, de utilização com o índice do local e a refletância. Falar qual que é o fator de depreciação, que essa aqui é uma parte que importa muito
em relação ao projetista. Vocês é que vão escrever isso baseado não só na lâmpada que vocês escolheram, mas no ambiente que está acontecendo as coisas. Aí depois é só calcular, né? Vocês já têm tudo, o fluxo, o número de luminares, e aí fazer a distribuição. Beleza? É basicamente isso que vocês têm que fazer no projeto. E aí, por último, vocês checam, ok? Chequem também lá no projeto de vocês, não só eu vou checar, mas vocês também, se a luminária para o tamanho do piso tá ok. Beleza? Esse tipo de informação aqui também você tem que ver na lâmpada lá. Se a iluminação é direta, se é semi-direta, se é difusa, semi-indireta ou indireta. Mas, como dica que eu deixo aí, ou vai ser 1 ou 0,9, como vocês estão vendo, então na dúvida se funcionar para 1, que é o nosso pior caso, vai funcionar para 0,9. Então é tranquilo. Qual que é a próxima aula? A próxima aula eu vou falar um pouco sobre planta baixa e simbologia, mas vai ser pouco porque essas duas coisas aqui são coisas que tem muito símbolo, muita coisa definida, então não adianta a gente falar muito sobre isso. É mais saber o que significa, eu vou mostrar algumas coisas obviamente, mas saber onde buscar informação, porque quando você for fazer uma planta baixa e trabalhar com símbolo, tem tudo tabelado e vocês têm que seguir certinho. Então vocês têm que saber o que é cada coisa, mas tem a tabela, tem como fazer, então é tranquilo. E vai ser uma aula mais curta sobre essas duas coisas, porque a minha ideia é que na aula síncrona a gente fique mais tempo junto tirando dúvidas sobre o projeto. Ok? Porque eu vou passar essa aula agora, vocês vão começar o projeto provavelmente, e aí lá na outra aula síncrona a gente vai ter o projeto ali no meio, então vão ter mais dúvidas. Beleza? E qualquer coisa, só me mandar um e-mail. Então é basicamente isso. Me mandem os grupos para eu poder definir quem vai ficar com cada galpão. E até a próxima aula. Falou para vocês.